noite a todos. Graças a Deus conseguimos chegar. Um tempo maravilhoso esse, não pode reclamar, porque estava até ontem calor, hoje choveu, não pode reclamar, não é verdade? Mas melhorou, né? Mas sobre as bênçãos do nosso mestre conseguimos reunir, né? E a bondade de Fabiano que nos abre a porta da casa para a gente estudar e crescer um pouquinho, melhorar. Esse tema é bastante interessante, os tormentos voluntários, praticamente o título já fala tudo. O que é tormento? Preocupações, dificuldades, problemas, não é isso? E voluntários que nós buscamos, nós contribuímos para que os tormentos da nossa vida nos aconteçam. Acabou a palestra. Mas a gente tem que entender um pouco da diferença. Para a gente entrar nesse tema, vamos relembrar um pouquinho, porque esse tema está no capítulo 5, item 23 do Evangelho. Só que a gente vai voltar um pouquinho no item 19, que fala a instrução dos Espíritos, né? Que fala aqui o mal e o remédio. E Santo Agostinho nos traz umas reflexões. Aliás, uma grande reflexão. Ele fala assim, lembrem-se, quando desencarnados, pairando pelo espaço, tu escolhestes vossas provas, julgando-o bastante forte para suportar. Por que reclama agora? Vocês pediram para lutar de corpo e espírito contra o mal, moral e físico, e sabiam que quanto mais forte a prova fosse, mais gloriosa seria a nossa vitória. Por que reclamar? Então a gente percebeu que no item 19 ele lembra a gente o seguinte, nós já temos os tormentos, as dificuldades que vocês escolheram passar, que já vêm da nossa precedência de outras vidas, das nossas ações. Por que reclamam? É só para a gente ter uma distinção do que o tormento voluntário tem de diferença com essa parte do passado. A fé, ele nos lembra, é o remédio seguro do sofrimento, pois aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida da sua eficácia é punido. Através do quê? Dos tormentos. Sentindo as angústias, as aflições como o resultado da má vontade. Felizes os que choram, ele diz, que as suas almas se alegrem, porque serão amparadas a Deus. Então a gente fala assim, Fábio, você falou do tormento voluntário e lembrou de que alguns dos problemas que a gente passa, nós escolhemos por ações de reparação do passado. E ele fala assim, que feliz você que chora, porque serão consolados. Por que me chama a atenção dos tormentos voluntários? Porque não é disso que nós vamos falar. Não é daquelas ações que nós passamos lá do passado, do resultado de quem eu fui. O tormento voluntário é atual, é agora, que foi falado no Evangelho aqui. É o que nós fazemos hoje, justamente. Não são essas aflições do passado que nós vamos estudar agora, que já acordamos por passado. Porque essa do passado é uma lei divina. Não vai mudar. Por mais que eu chore, que eu esperneie, que eu fique chateado, nervoso, inconformado, não vai mudar. Nós vamos reparar o passado. Santo Agostinho também nos observa. Em o nome do livro chama o livro que supostamente, ele escreveu no ano de 387, entre o ano de 387 e 395 depois de Cristo, faz um pouco tempo atrás, E ele já no diálogo, ele era um filósofo também, além de teólogo, e bispo da Igreja Católica, ele era filósofo. Filósofos já sabemos como eles conversam, Faz a gente pensar muito. E ele foi transcrito uma conversa que ele teve com um dos seus alunos, que chamava Evódio,
E esse livro transcreve essa conversa, chama um livre-arbítrio, que fala o seguinte: levar, diz o Santo Agostinho, tá? Levar a vida feliz ou infeliz depende da nossa boa vontade. Confiemos que a vida feliz é precisamente aquela que não é infeliz. Quando ele fala assim, que a vida feliz precisamente é o contrário da vida infeliz, ele está nos pondo um rumo para a gente começar a refletir o que é importante na vida. Se é só ser feliz ou ter paz. Para a gente direcionar o que é importante. Para a gente direcionar assim, uma vida boa de ser vivida e alegre, não é aquela de só confete e serpentina. Não é ter tudo o que eu quero, o que eu desejo. Se eu quero azul, vai estar azul. Se eu quero chovendo, vai estar chovendo. Amanhã eu vou para a praia, eu quero sol. Depois que eu voltar, eu quero friozinho para dormir. Não é como a gente quer. Por quê? Ele nos lembra o seguinte: para termos essa paz, essa felicidade atual, depende de quem? Do outro? De Deus? De nós? Ou é do grupo de sociedade? É de nós. De cada um de nós. Da nossa boa vontade, Santo Agostinho fala. A ação da boa vontade em ajustar a vossa boa conduta. Então, ter paz no coração, não estamos falando daquelas aflições do passado, que a gente com fé verdadeira, como nós vemos no início, quando você tem aquela fé que está passando por aquele problema e você tem a paciência, a resiliência, a calma, o que a gente já entende que é do passado, não vai te afligir. E quando a gente tem a boa vontade da ação da nossa vida hoje, em ajustar a nossa boa conduta, é que é mais importante, que remete ao nosso crescimento atual, moral, citado inclusive no Livro dos Espíritos, e a questão 629 define o que é a conduta moral boa, que é a regra da observação das leis de Deus. Só isso, tá? A regra da boa conduta, do seu melhoramento moral, é a observação das leis de Deus. Portanto, se distingue entre o bem e o mal. É só isso. Fácil, né, Marcelo? Tranquilo. Partindo dessa afirmação, vamos continuar no diálogo de Santo Agostinho. O Evódio fala assim: não, mas o senhor que você está falando é evidente, a boa conduta vai nos dar uma paz de coração. Ele fala, está concordando, né? Então aceitamos, portanto, o seguinte: feliz é o homem que realmente pratica a sua boa vontade. Não basta querer. Eu quero ser bom. A gente brinca, né? Eu queria ser igual o Chico. Faça. Ponha em prática boa vontade, já que você quer a sua boa vontade, que é o seu melhoramento moral, a sua boa vontade moral, que é a prática das leis de Deus, que você vai fazer e vai ser um dia igual o Chico. Aquele que segue a regra da boa conduta e que despreza com a mesma vontade tudo que infringe essa lei. E isso também está na questão 630 do Livro dos Espíritos, que é infringir as leis divinas. Kardec pergunta, mas o que é isso? É ferir a sua conduta moral em busca de bens, títulos, terrenos, que nós não vamos levar daqui. Aí, só para a gente ter essa distinção então, de que não vamos falar das nossas faltas passadas, do que nós já concordamos passar, que já nos força a ter a resiliência, a coragem de vencer.
Vamos falar dos tormentos voluntários em si, no seu item 23. O homem vive incessantemente em busca da felicidade. Todos de acordo? Que também, incessantemente, esta felicidade foge do seu alcance. Porque sem sombra de sofrimento, a felicidade na terra não existe. Aí eu estava refletindo sobre a felicidade na terra sem sofrimento não existe. Porque a gente, enquanto tiver com o nosso pensamento que a felicidade na terra são os bens terrenos, não existe. Não é que a gente nasceu fadado a sofrer na terra. Acabamos de falar que os tormentos são voluntários. O que eu vi no passado, eu acordei, já não posso reclamar. Então, se eu não causo aflições atuais, por que eu não posso ter paz e felicidade na terra? Não posso se eu pautar a felicidade nos bens materiais. Hoje à tarde falávamos, se eu pautar que a minha felicidade está em ter um celular caro, um carro bonito, uma casa bonita, não vai dar certo. Meu celular quebra a cada 2 meses, não é? Arrumei o mês passado, já quebrou a tela de novo. Já pensou, você compra um celular caríssimo, de vidro, tem uns aí que é de vidro, vai cair no chão, vai quebrar também. Eu vou pautar a minha felicidade, a minha razão moral nisso, que eu não vou levar. Se você pensa que isso é felicidade, realmente você está fadado a só sofrer na terra. A felicidade não é para a gente na terra, não vai ser nunca, se eu pautar nisso. Entretanto, apesar das dificuldades que formam o dia a dia inevitável na terra, poderia ele pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Ele está dizendo o homem, se não procurassem coisas perecíveis, supérfluas, não digo supérfluas, mas que não tem um valor de alma para a gente. O que tem de valor de alma para mim? Um bom convívio com a esposa, com o filho, com amigos, às vezes, até mais do que alguns parentes. Isso é a riqueza. Isso é um bem durável, que nós vamos levar. Se eu pautar em coisas perecíveis na terra, não vai dar certo. Mas ele fala de felicidade relativa. Por que relativa? Bom, se eu achar um pacotinho de bis no chão agora, provavelmente eu não vou pegar. Tá bom? Eu não pegaria. Mas uma pessoa que está 3 dias sem comer e acha uma caixinha de bombom, um salgadinho no chão, morrendo de fome, não pode ser um ápice de felicidade para ele? Pode ser. Para quem não tem uma cama, se você der um colchonete, não é um motivo de felicidade? Para quem dorme num colchão, sei lá, quantas espumas de água e tudo mais, o que vai fazer de felicidade se eu der um colchonete para ele? Felicidade relativa, quando se trata de materialismo. Porque se dinheiro, se o material, se o supérfluo fosse motivo de alegria, nós não veríamos tantas pessoas ricas, milionárias, tirando a própria vida. No entanto, reclamam de solidão, de abandono, que são essas riquezas que não perecem, do convívio, do amor, do respeito, da atenção, do diálogo. Felicidade relativa, porque depende do que damos importância para a vida. Outra vez eu fiz uma entrevista em uma casa espírita, acompanhei, né? E a moça chegou radiante assim, brilhava de luz no salão assim. Eu falei, nossa, a mulher mais feliz, chegou gritando, cumprimentando todo mundo, eu quieto. Ela, moça, eu estou tão feliz hoje, faz 1 semana que eu não uso droga, então olha o ponto de felicidade dela. É algo palpável? Não, ela está se superando.
e ela é relativa. Para mim não comoveu nada, assim, não é motivo de felicidade, porque é relativa, individual de cada um. E prova que o Evangelho falou, cada um é responsável por si, pela sua vontade, sua boa vontade de querer, de melhorar. O homem, como de intento, né, que foca a sua atenção, cria para si tormentos que está nas suas próprias mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam, por exemplo, da inveja e do ciúme. A pessoa invejosa tem a casa, tem o carro, tem família, tem esposa, mas não se contenta. Aí ele fica invejando o outro, que o outro tem mais, o outro faz mais, o outro tem uma vida que pode pagar por ela, por exemplo, ou até mais simples, mas é alegre, e isso corrói ele por dentro. Fica aquela angústia. Eu queria ser magrinho, e fica naquela briga. Eu queria ter cabelo, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Nada disso importa para a felicidade verdadeira na terra. E a gente cria esses problemas. Brigar por cadeira, brigar porque o outro furou a fila. São coisas que a gente começa a pensar, e eu acho interessante esse tema vir assim, e eu até propus para elas hoje à tarde, né, como lema desse ano para a gente, observar tudo que a gente faz na vida, o que nós estamos causando para nós mesmos. Para que a gente causa mais hoje? É intriga com um, é briga com o outro me olhou feio, e aí a gente acaba criando, né, situações, uma nuvem. Quando eu falo isso, eu imagino assim, a pessoa começa a criar uma sujeira, igual o Cascão que andava no desenho, lembra? Ele andava, saía aquelas poeirinhas em volta dele, criando uma sujeira em torno de si próprio. Santo Agostinho ainda fala mais um pouco nas suas reflexões. Embora todos buscam essa felicidade na terra, ele foi questionado sobre isso, mesmo assim alguns não alcançam. Aí eu pergunto assim, alguém de nós aqui não busca uma vida feliz? Alguém não busca? Está todo mundo atrás da felicidade, com certeza. Aí o Evódio pergunta assim para Agostinho, e no entanto, por que eles não a obtêm? Responde assim Santo Agostinho, como dissemos e já concordamos, é voluntária a vontade dos homens e, portanto, eles não a merecem. Então a felicidade atual, a paz no coração que a gente tanto busca, depende de mim, de nós, não é isso? Com boa vontade, com a sua boa conduta moral, é isso que vai te dar paz no coração, tranquilidade. Lá na frente nós vamos chegar aonde? Como ter essa conduta moral? Aí ele fala assim, eu já falei para você no passado, agora atrás você concordou, é voluntária essa vontade. E acontece que da mesma vontade que você quer, você causa os infortúnios da sua vida. Uma coisa é você querer viver bem distinto, e merecer o resultado dessa felicidade através da sua ação. Você tem todo o direito de ser feliz, se buscar e correr atrás do que realmente é importante. Aí é que a gente confunde um pouco, talvez, que a gente vai refletir esse ano para mudar a nossa vida. Não basta querer, pois até as pessoas imorais também querem ser felizes. Não quer? O corrupto também quer ser feliz. O bandido, o traficante também quer ter felicidade. Tem? Não sei. Tem que me preocupar comigo. Pode ter aquela felicidade relativa dele lá, neste momento. Mas é a verdadeira felicidade na terra? Não é. Esse é o ponto, né? O objeto da felicidade. Porque eu vou querer ter uma casa na praia, aí eu vou conseguir. Só que depois eu quero outra coisa. Aquilo lá já não vai satisfazer mais. É incessante. Se a gente fosse assim, com os nossos valores morais, quisesse também adquirir cada vez mais, aí sim a gente ia conquistando essa felicidade. O contrário existe. Existem pessoas felizes.
com pouco material. Aí você começa a conversar, a sabedoria, a simplicidade, a paz do coração da pessoa, que às vezes a gente se indaga, fala, como é que essa pessoa é tão calma e tem uma paz tão grande, eu não consigo. A resposta é evidente. E o Santo Agostinho fala assim, ó, quiseram com boa vontade ter essa paz e com retitude que o aflito não quis seguir. No livro Mundo Maior, nós lemos hoje, eu tive que acrescentar porque eu achei bastante importante. Todos conhecem o livro do Mundo Maior, né? Ditado pelo André Luiz, do Chico, que escreveu. E ele fala assim, no capítulo 1, o item 7. O acaso cair na terra de paraquedas, vamos dizer assim, não opera prodígios. Prodígios são maravilhas e bem-estar na sua vida. Caiu na terra, viver no oba, não vai te dar nada de bem-estar, paz e maravilhas. Qualquer realização há de planejar. Qualquer realização na terra nós temos planejamento, temos que executar. Ele põe atacar, mas é executar, e pôr a termo, que é finalizar o que você planejou. É organização. Para que o homem físico, um homem na terra, se converta um dia um homem espiritual. O milagre exige muita, ele não fala exige colaboração, ele fala o milagre na sua vida exige muita colaboração da nossa parte. Principalmente. E ainda concluiu: as asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos, no cantinho da chocadeira. Então, para que minha alma cresça, que eu evolua, que eu tenha paz, tranquilidade e aproveite a vida como ela deve ser vivida, com paz. Não é asa física, né? Para que eu exceda, para eu cresça, eu tenho que ter aquela boa vontade, a ação, a retidão, a prática da boa moral. E não é ficar sentado quietinho esperando a coisa acontecer, como a galinha fica na chocadeira lá, quietinho. Tá? É necessário o trabalho. Aí ele fala sofrer, mas não é sofrer dor, é suportar e lapidar. Então você vai com a ação, com a boa vontade, com retidão moral, trabalhando, agindo, não é isso? Suportando os reveses lá que já vem do passado, sem causar mais atuais, e vou me lapidando. Aí nós vamos ascender moralmente. É que traria talvez essa felicidade, se importar com as coisas do passado. Eu fiquei pensando aqui, todos almejam melhorar de vida, principalmente na parte material. Então eu penso que lutar pela parte material, ela não é empecilho para você crescer moralmente. E você não pode lutar pela parte material de forma imoral. Se você lutar com a moralidade, não vejo empecilho nem por você ter ser rico, ter coisa, comprar um carro, como falou na hora, daqui 3 meses jogar o carro fora, mas você pode fazer um Você está certo, não é o problema disso. A gente ser escravo disso. A gente escraviza e pautar, não quer dizer que é proibido você ter um conforto e ter uma coisa. É pautar a minha felicidade só nisso, porque ela não é. Porque da mesma forma que eu posso comprar um carro, eu posso ser roubado. Sim. Se eu pautar a minha felicidade no carro, na noite que roubaram o carro, o que vai acontecer na minha vida então? Destruída. Se eu pautar no material, não dá para ser. Não quer dizer que é lógico, né? Você vai passear com a família, você vai estar feliz. Essa é a felicidade relativa na terra. E tem o outro lado. É a relativa, porque ele fala da verdadeira felicidade, é aquela que nós vamos lembrar
no leito da morte. É aquele momento que eu falo assim, devia ter feito tal coisa, devia ter pedido tal coisa. Essa aí talvez seja espiritualmente a verdadeira felicidade, que nem ainda se assemelha o que é a verdadeira felicidade no plano espiritual, mas você não está errado, cara. O problema é a escravidão, e pautar é o alicerce da casa. Se eu alicerçar a minha vida, ser feliz nisso, isso é perecível, pode quebrar. E aí, quebrou, o que você vai fazer? Se suicidar? Porque acabou? É difícil, porque a gente você faz totalmente correto, ainda é um pouco complicado a gente compreender a felicidade moral que tanto eles pedem para a gente compreender, talvez porque a gente está ainda apegado à terra. Enquanto a gente achar, não estou falando que estou te condenando, a gente não pode ser escravo e pautar no materialismo a nossa felicidade, porque isso é perecível, não é durável. A gente pauta com o materialismo porque nós não podemos basear a nossa felicidade não só no materialismo e nem nesses sentimentos que nos corroem por dentro. E o próprio Evangelho cita como os piores sentimentos a inveja e os ciúmes. Não fui eu, foi o próprio, né? E os tormentos que a gente causa nesta vida atual desnecessariamente. Tem um finado amigo meu que a briga dele em explanar é assim, ó, quebre o cartão de crédito. O que vem de gente chorar e reclamar e passar fome, mas tem um cartão de quebra isso. Interrompa a base ou o alicerce desse tormento que você cria para você. A gente cria. Então a gente tem aí, ó, longos quase 345 anos, 345 dias do ano restante, para a gente começar a falar o que é que está tirando a minha paz. É isso. Ah, peraí, mas isso aqui eu estou causando para mim? Aí cada um individualmente, dentro da sua capacidade, do seu entendimento e do seu momento, vai falar, isso me tira de paz, isso aqui não por enquanto, isso aqui tira e vou começar a melhorar. Você vai ver que muitos dos tormentos, das preocupações que nos tiram o sono hoje, nós mesmos criamos, independente se é material, se é emocional, se é sentimental, se é briga com o vizinho, se é problema com o carro quebrado, assim, cada um sabe onde aperta a sua dificuldade, tá bom? O que você está falando tem sentido, mas só não pode basear a sua felicidade nisso, né? Só que a gente tem que entender o seguinte, o que é a verdadeira felicidade. Se a gente fala de prazeres na terra, ela é relativa. O dinheiro para alguns pode trazer felicidade. Para mim hoje, R$500 na minha mão agora, eu estaria feliz. Talvez para um empresário, R$500 ele já gastou hoje rindo. Então ela é muito relativa, o dinheiro. Nem é disso que a gente está falando, da verdadeira felicidade, que o Agostinho ele pontua para a gente, que é a paz no coração, a verdadeira felicidade da alma que eu estou falando. Tira a mente da terra. Felicidade verdadeira da nossa alma é a paz. Não fazer mal a ninguém. Praticar. Nós vamos falar que ele faz o seguinte: viver, que é viver com retidão aos ensinamentos de Deus, é simples. Ele cita: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Isso é retidão. Para ser feliz na alma, é isso: honesto, verdadeiro, respeitar as leis terrenas e as leis divinas, as autoridades, perdoar e amar os inimigos, ser humilde e servir. Simples. Básico. Essa verdadeira felicidade real, que se a gente pautar a nossa vida,
nós teremos paz no coração. É que ao longo de muitos anos a gente foi bombardeado de informações que felicidade é a extravagância, e tirou a gente um pouco do que foca, do que é importante. Quando eu falei, né, aquela felicidade da família junta, se respeitando, se unindo aos olhos de Deus, de Jesus. Darmos valor àquela verdadeira bagagem, aquela a gente pode acumular sem limite, as boas ações, evidentemente, né, que nós iremos levar conosco. A prática do ensinamento do Cristo, humildade, abnegação, solidariedade, está aí. Fábio, você sabe que você falou quando a gente está no meio da morte, mas em muitos casos de pessoas até que eu já conheci, na hora da doença, você começa a perceber os verdadeiros valores da vida. É isso aí que eu falei, exatamente. Para nós não deixar para lá na hora e não dá tempo mais. Apesar de a gente esquecer que você está com saúde, mas quando você está ali, naquele momento no hospital, você começa a perceber que aquilo tudo que você tinha não era para você fazer assim. Exatamente. Aí você começa a imaginar, puxa, se eu tivesse agora podendo estar ali junto com fulano, ciclano, né, um monte de coisas. Eu tenho uma pessoa que ela falou um negócio bem interessante. O filho dela tem 18 anos, sofreu um acidente, está na UTI, já faz 40 dias, e aí ela falou assim, eu sempre falei que eu não queria que meu filho fosse pai novo, porque eu fui mãe com 20 anos, eu não queria que ele fosse. Agora, se eu pudesse, eu ia ter 6 netos, porque eu queria a saúde do meu filho. Então, não é coisas que a gente vai criando tecidos, né, na nossa vida, você vê que aquilo não vale nada lá na frente. Você está realmente passando. E a gente, quando está bem, não lembra mais, porque ainda não entendeu. Na hora que a situação está difícil, aí se não, vamos mudar. Voltou a saúde, isso é um processo natural. Mas não é porque é natural a gente vai empurrar para frente. Um saudoso homem já dizia, o tempo é precioso. Não dá para perder tempo causando problema para nós mesmos, que nós já temos lá do passado. Nós já viemos com N situações que nós concordamos. E a gente ainda causa mais nesta vida. Porque a gente buscando, sempre trabalhando 16, 17, 18 horas para ter algo que nós não vamos levar. É importante ter, é gostoso, o conforto, mas nós não podemos pautar a nossa vida nisso. Ele já falou assim, ó, pauta a sua vida com as leis divinas. Faz o bem, ama a Deus, ama o próximo, perdoa o inimigo. Então, e ele observa assim, e ele fala em direito, só para concluir, né? O direito a ter uma vida feliz. É essa boa vontade da prática. De pôr em prática as leis divinas. Você tem que ter essa boa vontade de melhorar, porque ficar lá na chocadeira não vai acontecer, as coisas não vão acontecer assim. É isso que ele está falando. Então a boa vontade de elevar a nossa conduta moral é a prática, é a atitude, é dar valor ao que importa. Isso aqui, já não estou começando a aprender isso aqui, realmente só me dá problema. Não é deixar de viver o seu conforto, né? Mas ter aquela paz no coração que a gente causa as intrigas, os problemas, as dificuldades, preocupações desnecessárias. E para elevar a nossa conduta moral, de nos livrarmos dos nossos tormentos voluntários. Elevamos essa nossa conduta moral, nos livramos desses tormentos, porque a gente não pauta mais a nossa felicidade nisso. É viver em comunhão com Cristo, com o exemplo que Ele nos deu. Paz no coração é a única felicidade real no mundo. Felicidade real que eu estou falando, de alma. Nos verdadeiros prazeres da alma, são a única bagagem que realmente importa e que vamos levar conosco.
Essa felicidade real é que nos vai fazer chegar do outro lado de uma forma um pouco melhor. Que tanto a gente teme, né? Como que eu vou fazer? Como é que vai ser? Como é que eu vou... Então, se você busca, é essa felicidade real que a gente busca na terra, de paz no coração através dessas atitudes, é que vai me dar uma condição moral melhor e elevada para chegar bem do outro lado. Porque eu não vou viver minha vida focando na terra. Nós temos que viver nossa vida, pautar as nossas ações, nossos pensamentos, para estar bem lá. Porque aqui as vicissitudes, as necessidades, as dores do passado, elas não vão mudar. A lei é imutável. Nós vamos passar, fazendo o bem ou não. Nós vamos passar por dificuldades. Estamos na terra. O problema é como eu vou chegar lá, você entendeu? Buscar a felicidade real, de paz no coração, agora, para lá na frente eu colher os frutos. No entanto, o Evangelho fala, nós vimos hoje, Wanda, você me mostrou, seja, né? Fiel. Deus lhe dará quando Fiel ao Cristo, a você mesmo, e serás coroado lá. É lá que importa. Tudo bem, gente?